Tô falando de Da Nang, que é uma cidade conhecida como a Miami aqui do Vietnã, na Ásia. Ela tem atraído nômades digitais do mundo inteiro pelo seu custo acessível e por ser uma cidade incrível de se viver. No vídeo de hoje, eu entrevistei 3 brasileiros que estão morando aqui em Da Nang para saber qual é o custo de vida deles, o que eles fazem e como é que eles conseguem ter esse estilo de vida de nômade digital. Então, se você está interessado, quer virar nômade digital, quer trabalhar online e viajar o mundo, se liga só nessas conversas. Eu tô aqui hoje com o... Saulo, De onde você é? sou de Garanhuns, Pernambuco. E há quanto tempo você trabalha remotamente e viaja o mundo? Hoje é 26 de maio, dia dessa entrevista. Amanhã completa 3 anos. 3 anos que você tá então no mundão aí. Comecei no norte do Brasil, fiz 3 meses ali, aí depois eu saí pra espalhar e conhecer outros lugares. Entre idas e vindas no Brasil, 3 anos. E quantos países, além do Brasil, você já conheceu desde que você se tornou nômade digital? Desde que eu me tornei nome digital, no total foram 34 até hoje. Eu acho que antes disso talvez eu tenha conhecido uns 6, 7 mais ou menos. Caramba, 34 países então nesses últimos 3 anos. Desde que eu comecei a viajar, 34 países, 2014 foi meu primeiro. Mas desde que eu comecei a vida nômade, aí realmente mais de 20 com certeza. Caramba, que massa. E o que você fazia antes de ser nômade digital? Eu era fisioterapeuta, eu trabalhava com pilates, e aí veio a pandemia. E aí eu comecei a trabalhar na UTI Covid, então tipo, não tem absolutamente nada a ver. É o tipo de profissão que não dá. Normalmente você não pensa em, meu Deus, eu vou me tornar nômade, mas eu era essa pessoa. E o que você faz hoje, atualmente? Hoje não tem absolutamente nada a ver. Tudo da minha vida é relacionado à viagem. Então, tanto eu sou agente de viagem, como também tenho uma comunidade de viajantes, onde a gente ensina ali sobre passagens, como você encontrar passagens mais baratas, tudo. Também como você consegue viajar o mundo da melhor maneira possível, né? Economizando não só com uma coisinha aqui, uma ali e tudo. Então, tudo que envolve viagem, a gente está também fazendo esse auxílio. E qual foi o seu maior medo na transição da sua última profissão para se tornar nômade digital? Eu acho que o maior medo era o medo da perda. Não perda financeira, mas uma perda afetiva, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu acho que eu tinha, sei lá, 3 meses mais ou menos. Eu perdi meu pai durante a vida nômade. E eu acho que o meu maior medo era pensar, cara, se isso acontecer quando eu estiver viajando, eu não sei como eu vou conseguir lidar emocionalmente com essa situação, né? E aconteceu. E por sorte, eu já era preparado, assim, eu já tinha me preparado durante a pandemia, tem tantas coisas que aconteceram ali. Eu falei, cara, eu acho que eu tô pronto para qualquer tipo de porrada que a vida me der. Aconteceu logo no começo, assim, e eu me senti preparado, não tava, claro, dói, né, independente de qualquer coisa, mas é algo que, se você tá bem com você mesmo, psicologicamente, né, falando. Então, acho que você consegue lidar com essa situação. Eu acho que muitas vezes as pessoas, assim, você se distanciar da família, de amigos, faz parte da vida nômade, né? Mesmo sabendo que quando você quiser você pode voltar também e rever essas pessoas. Mas eu acho que é uma dualidade entre você saber que você vai ser mais feliz se você se jogar nessa experiência, né? Então, também não faz sentido você abrir mão disso e ficar perto de quem você ama mais triste, né? Porque eu acho que o segredo está no equilíbrio e a gente não pode enganar, né, o que a gente sente, as nossas vontades, os nossos desejos, né? E, cara, qual foi o maior desafio que você enfrentou quando você iniciou a sua transição para o nomadismo digital? Eu acho que era exatamente esse ponto, tipo, ok, a partir de quando eu vou me sentir preparado para largar a carreira de fisioterapeuta e migrar, de fato, para a fisioterapia. Então, eu comecei a fazer os dois ao mesmo tempo. Então, enquanto eu era fisioterapeuta, eu ainda estava ali no digital, vendendo passagem e tudo. E quando o salário dos dois ficou igual, eu falei, putz, se eu colocar mais energia aqui e largar a fisioterapia, então vai alavancar. E foi o que eu fiz. Eu saí da fisioterapia de vez e comecei a investir todo o meu tempo nessa parte do digital, e aí foi quando eu comecei a viajar.
Acho que essa é a abordagem mais segura que alguém pode fazer para fazer a sua transição, né? Que é já começar, exige tempo, exige organização e disciplina, mas é muito mais seguro, né? Porque você não tem aquele risco todo, porque você já foi, você já está trabalhando, já está ganhando dinheiro, né, no online, é muito mais fácil fazer a transição, né? Só manter a disciplina e seguir, né? E quais são as principais vantagens que você vê nesse estilo de vida e também desvantagens, coisas que você talvez não esperava antes, mas que você percebeu depois que você se tornou nômade? Começar pelo lado ruim, disciplina é algo assim, é complicado, porque você tem que se podar, você tem que dizer, ok, é minha hora de fazer isso, e esquecer que você é turista. Então, por muito tempo, por alguns anos talvez, ou meses, eu fiquei nessa dualidade. Caramba, eu tô morando em tal país e não conheci não sei o que, não conheci isso, aquilo, porque eu não tinha percebido que eu não era mais turista. Então é um outro tipo, é um estilo de vida. Então você vai para ali para fazer parte daquela comunidade e tudo. O que é o ponto positivo é você se tornar parte daquela comunidade, né? Então aqui em Da Nang, por exemplo, eu me sinto parte da cidade, como um organismo vivo. Mas ao mesmo tempo, às vezes você passa, assim como quando você mora no Brasil, por exemplo, tem vários pontos da sua cidade que você não conhece como turista. Então, não é diferente quando você está na vida nômade. Às vezes você vai chegar num país, você quer conhecer aquilo desde sempre, mas chegou lá e não surgiu a oportunidade, não veio à vontade, e aí deixa para uma outra. Então, eu acho que é muito disso. Então, quando você coloca isso na sua cabeça, que você entende, que você percebe que você não vai conhecer tudo, não adianta quando que você queira fazer, você não vai conseguir, mas você fica com uma paz de espírito muito maior, entendendo as suas limitações dentro de cada país. E vantagens? A vantagem, para mim, é essa parte cultural. Você conseguir realmente estar dentro daquela comunidade, você fazer parte daquela situação, daquele dia a dia, você entender como realmente é a cultura local, como poucas pessoas têm a oportunidade de fazer isso. Quando você chega como um turista, que você vai ali uma coisinha ou outra, tudo aquele turista padrão, por exemplo, você perde. Você perde a essência. Você não consegue entender os detalhes. Hoje aqui em Da Nang, por exemplo, eu vejo quando a pessoa vai pegar o dinheiro, o cuidado que ela tem em pegar o dinheiro com as duas mãos, que representa algo muito maior. São detalhes que eu não veria se eu estivesse passando só uma semana aqui, por exemplo. Então, para mim, pegar um pouquinho de cada uma dessas culturas, de cada um desses países que eu vou e trazer para mim, nossa, me acrescenta muito como pessoa. E em média, Saulo, qual que é o seu custo de vida por mês aqui em Da Nang, no Vietnã? Aqui em Da Nang eu consegui manter abaixo de R$ 4.000. Assim que eu cheguei, eu fiquei uma semana em hotel. E aí, enquanto estava procurando uma hospedagem de mais longo prazo, de um mês, então passei mais uma semaninha em hostel e depois peguei mais 15 dias num Airbnb, num apartamento só para mim. Então eu variei entre os 3 tipos de hospedagem. Alimentação, basicamente todos os dias comendo fora, as 3 refeições, e eu consegui manter entre 3 e 4 mil reais ali, facilmente. E você vê que esse é um bom, por exemplo, comparado com outros países que você já passou. Você fica sempre nessa média? Tem lugares que você conseguiu gastar menos, outros lugares que você precisou gastar mais? Como é que foi isso? Teve uma época que eu gastei menos, que foi na Argentina de 2023, né? Essa não existe mais. Eu peguei um pouquinho dessa também. Saudades. Eu morei um ano ali nesse esquema. Nossa, tinha dia que eu saía, hoje eu vou gastar R$ 100 e não conseguia. Eu voltava para casa 4 horas da manhã e não conseguia esse detalhe. Mas aqui no Vietnã eu acho que é o mais barato, assim, sem dúvida. Talvez o país mais caro que eu passei mais tempo tenha sido a Colômbia mesmo. Dentro dos que eu passei mais de um mês, eu acho que teria sido lá. E o que você diria para quem está assistindo essa entrevista agora e sonha em viver como nômade, mas tá com algum medo, algum receio e tudo mais? Eu acho que disciplina. Então, quando você coloca uma meta, cara, eu quero virar nômade. Beleza. Existem passos para isso. Eu não acho que a gente larga tudo. Eu acho que a gente traz o que a gente aprendeu durante toda a vida. Então, apesar de eu ser fisioterapeuta e hoje trabalhar com coisas que não tem absolutamente nada a ver com isso, todo aquele cuidado da fisioterapia que eu tenho do bem-estar, de querer ajudar o próximo,
eu trouxe isso para minha vida hoje também. Então, eu não larguei tudo, mas eu construí a minha carreira até chegar nesse momento. Então, eu planejei, executei e agora estou conseguindo viver o sonho do Saulo de 5 anos atrás. Que massa. Parabéns por estar realizando seu sonho aí e valeu pela entrevista. Tamo junto. E melhoras aí. Isso ninguém fala, né? Caiu de moto aqui no Vietnã, tá todo ferrado. Viagem com seguro, viu? Viagem com seguro, viagem com seguro. E agora eu estou com a... Júlia. De onde você é, Júlia? Eu sou de São Paulo, no Brasil. E há quanto tempo você trabalha remotamente e viaja o mundo? Desde janeiro de 2024. Quantos países você já conheceu e já esteve desde janeiro de 2024? Boa pergunta. Eu acho que 10... Acho que são 10. Foi Argentina, Bolívia, Peru, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, México, Inglaterra, Espanha, Itália, Grécia, Tailândia... Ok, 14. 14, caramba, e 3 continentes. Agora eu aquetei. Agora tá ficando mais tempo nos mesmos lugares. Sim. Boa. O que você fazia antes de ser nômade digital? Antes de ser nômade, eu era estudante de administração na faculdade e eu trabalhava com gestão de projetos no terceiro setor. Então eu estava começando a estagiar com isso ainda, quando eu fui fazer um intercâmbio no exterior. E aí eu falei, por que não emendar com um mochilão, intercâmbio voluntário? E foi aí que eu descobri. Eu vi as pessoas no computador e tal, e o que faz esse povo? E aí, quando eu voltei para o Brasil, estagiei mais um pouco nessa empresa de gestão de projetos, me formei em administração e depois voltei para a estrada. E o que você faz hoje como nômade digital? Hoje eu sou criadora de conteúdo de viagens e consultora de viagens solo para mulheres. Então, explica aí, o que basicamente você faz nessa segunda profissão? Basicamente, eu incentivo e ajudo mulheres no passo a passo para elas tirarem viagens sozinhas do papel, porque muitas vezes falta informação de como é a segurança daquele país, de como é os custos para você se organizar. Então eu faço consultorias individuais. Eu recentemente lancei minha primeira expedição de viagem aqui para o Vietnã também. E criando conteúdo também para marcas que querem divulgar serviços e os produtos deles para esse público também. Então é basicamente isso que eu faço hoje. E qual foi o seu maior medo na transição para o nomadismo digital? Eu acho que o maior medo das pessoas, e também era o meu, era o financeiro, principalmente porque na profissão de criação de conteúdo, no começo tem muita instabilidade. E o quanto você vai fazer depende de fatores que também às vezes não estão no seu controle, do conteúdo ser entregue, das pessoas comprarem o seu serviço. E aí você está constantemente estudando, aprimorando até você chegar numa certa previsibilidade do quanto você está fazendo. Então você tem que manter um custo de vida baixo, ter organização financeira e continuar investindo para você melhorar, crescer profissionalmente, financeiramente. Então era essa batalha mental mesmo de acreditar que ia dar certo, ter paciência e ter essa organização financeira. Diria que é isso. E qual foi o maior desafio que você encontrou no início da sua transição para o nomadismo digital? Foi a falta de referência, eu acho. Porque antes eu fui começar a viajar como nômade pela vontade de viajar. Então eu escolhia os destinos que me davam vontade. Só que raramente eu encontrava outros nômades ao meu redor. Então eu fui pro Alasca, eu fui, tipo assim, pensa o mais fim do mundo que você pode chegar. Patagônia. E foi incrível, mas eu ainda estava nesse espírito mochileiro. E eu não encontrava um café que tinha várias outras pessoas trabalhando online também. Então eu tinha que me motivar e ter a disciplina todo dia de trabalhar nas minhas coisas. Sem ter também uma comunidade que estava crescendo junto, focando no seu trabalho online. Então, agora, esse meu segundo ano de nomadismo, eu tenho ido para lugares que são polos de nômades. Então, a gente está aqui em Da Nang, no Vietnã, agora. Eu passei 3 meses na Tailândia, também pretendo voltar para lá. E isso fez toda a diferença na minha produtividade e no meu senso de pertencimento também, como nômade, viajando sozinha. Sentir que eu sou parte de um movimento, assim, de uma comunidade. E quais são, na sua visão, as maiores vantagens e desvantagens desse estilo de vida? A maior vantagem é que o nosso dia normal envolve muita expansão de tudo, assim, de você estar vivendo em novas culturas. Então, sair para tomar um café já é uma aventura, porque você descobre que aqui o café tem sal, tem coco, tem um monte de coisa. E você conhece gente incrível do mundo inteiro. Então, todos os dias você aprende muito sobre você e sobre o outro, sobre culturas. Desvantagens é você entender os seus limites também de quando isso é demais também. É muita informação. Como lidar
com isso e com a sua rotina de trabalho, porque isso também, o excesso de informação, o excesso de movimento também pode ser negativo às vezes. Então, por isso, para mim, eu comecei a viajar mais devagar. Ano passado, eu passei por 12 países. Então, o tempo, a carga mental que deveria ir às vezes para o trabalho, eu ia para arrumar a mala, decidir onde eu ia dormir. Então, era muita carga que eu colocava em mim mesma. Ser nômade não significa que você precisa se mudar o tempo todo. Só que você tem a liberdade de escolher ficar num lugar, escolher ir. Então, é uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo. Não se comparar tanto com a versão romantizada das redes sociais. Você entender que você dita o seu próprio ritmo. Agora, você não tem que ter pressa. Porque você não precisa fazer dinheiro em casa e viajar. Você pode fazer enquanto viaja. Então, não precisa ficar afobado que nem eu tava no começo. Mas faz parte também. E, em média, qual que é o seu custo de vida por mês aqui em Da Nang e em outros lugares que você já foi? Aqui em Da Nang, a minha hospedagem, que é privada, um quarto privado, banheiro privado, perto da praia, custa em média $9 por dia. Isso dá mais ou menos hoje uns quase R$60 por noite. E aí, comida de rua depende do dia, assim, mas eu diria que uma média de $30, $35 é o meu custo de vida em Da Nang, muito confortável. Então, isso dá menos de $1.000 por mês. Eu falo em dólares porque a gente sabe que a nossa moeda vai variando muito, né? Então, o meu custo de vida hoje como nômade na Ásia, no geral, tem girado em torno de R$4 a R$5.000 por mês. Mas, às vezes, eu também viajo fazendo voluntariados. Me ajudou muito no começo, no ano passado também. Então, eu passei um mês no Alasca gastando R$2.000 o mês inteiro. Caramba. Porque eu tava fazendo um voluntariado numa fazenda, em troca de todas as refeições, conhecendo gente do mundo inteiro. Então, eu diria que, hoje em dia, o meu orçamento varia ali entre R$2.000 e R$5.000. Se eu viajo mais rápido, tem custo de passagem, aumenta. Mas é mais ou menos esse o meu custo de vida. Eu mantenho um estilo de vida simples, mas confortável hoje. É, que aí vai variar muito do país onde você tá, né? Quando o país é mais caro, você pode fazer voluntariado e enfim, economizar com isso. Em lugares aqui na Ásia, você consegue ter uma vida super tranquila só com isso, né? Exato. E a última pergunta é o que você diria para quem está assistindo agora e às vezes está com medo de começar, mas sonha em ser nômade digital? Você só precisa procurar a porta de entrada mais acessível hoje para você. Eu esqueci de mencionar, mas a minha primeira fonte de renda online, além da criação de conteúdo, das consultorias de viagem, era aula de inglês online. E eu só comecei a dar aula de inglês online porque antes de começar a vida nômade, eu fui para uma viagem no Rio de Janeiro. Fui num evento de marketing, conheci uma professora de inglês que estava procurando outras pessoas para dar aula de inglês online. Então, enquanto você ficar na sua casa buscando o cenário perfeito para começar, você não vai conhecer as pessoas que vão te dar a oportunidade. Se você não falar, as pessoas também não vão saber como te ajudar. Então, você não precisa ter agora o trabalho perfeito, o salário ideal, mas você precisa sair e se movimentar, porque as oportunidades vão surgindo. Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei essa porta de entrada, que foi dar aulas de inglês que me davam um salário fixo, enquanto eu construía a minha estabilidade como criadora de conteúdo, que, na verdade, a gente está sempre trabalhando por isso. Fui mantendo um custo de vida super baixo, viajando, fazendo voluntariado. Então, se eu tivesse esperado até ganhar X mil por mês para começar, é o raciocínio contrário. Primeiro você tem que, decidir que você vai se tornar essa pessoa no caminho. Então, esse é o meu conselho. Vai. De adiar muito, né? Tem é um misto de planejamento com a atitude de decisão. Valeu, hein, Júlia? Tamo junto. Muito obrigada. E agora, nesse cafezinho super descolado aqui de Da Nang, eu estou com o... Aldinho. De onde você é, Aldinho? Eu nasci em Brasília, morava em Florianópolis, voltei pra Brasília e agora eu tô pelo mundo, né? Há quanto tempo você trabalha remotamente e tá viajando o mundo? Desde 2023, março de 2023 eu comecei. E o que você fazia antes de ser nômade digital? Cara, longa história. Eu sou formado em engenharia civil, assim que eu formei, eu passei em um concurso e fui pra Marinha do Brasil. Fui oficial da Marinha durante 3 anos, depois... eu pedi exoneração e passei em outro concurso. Eu fui ser oficial do Corpo de Bombeiros em Brasília. E estava lá por 1 ano e aí pedi exoneração para viajar o mundo e trabalhar online. Com certeza uma grande perda do Corpo de Bombeiros de Brasília aí, mas por uma causa maior, né? Para explorar o mundo. Sim. Quantos países você já conheceu desde que você saiu do Brasil? Eu tenho uma história longa, assim, viajando o mundo, né? Então, morei em Portugal, fiz intercâmbio lá, depois morei na África do Sul. E então nesse meio tempo conheci bastante coisa, mas desde 2023, quer dizer, mas toda a minha vida eu viajei por 43 países. Caraca, 43. E o que você faz hoje?
Hoje eu produzo conteúdo pelo mundo de viagem, né? Então nas principais plataformas Facebook, YouTube, Instagram. E eu tenho uma empresa que leva brasileiros para viajar para Tailândia e para Indonésia para viver experiências. Então é uma forma diferente de fazer turismo que depois de conhecer bastante esse país, hoje eu consigo trazer esse serviço para as pessoas. E qual foi o seu maior medo no início, assim, na transição para o nomadismo digital? Cara, essa é uma questão muito sensível, né? E eu vejo até outras pessoas que passaram pela mesma situação. Eu era funcionário público, então eu vinha de um concurso público, um emprego estável, ganhava bem. Então eu tinha, assim, meio que já conseguido a vida que eu queria dentro do Brasil. E você abrir mão disso, pedir exoneração para buscar algo que naquele momento era incerto, te traz muito medo e você é muito julgado, né? Então sentia muitas pessoas falando, caraca, ele é maluco, olha o que ele vai fazer e tal. E acaba que naquele momento, se você se deixar levar pelo que as pessoas falam, você não vai fazer e você vai desistir na primeira dificuldade. Só que eu tinha muito claro isso na minha mente, que se eu conseguisse o meu objetivo, fosse trabalhar, desse certo, as pessoas não iam falar que eu era maluco, elas iam falar, caraca, você é um gênio, você conseguiu fazer o que você queria e tal, você viaja o mundo, você tem liberdade. Então essa foi uma grande dificuldade que eu tinha, um medo de dar errado, mas eu sempre tinha dentro de mim a convicção que, ia dar certo. Eu acho que você falou uma parada que me fez pensar em algo interessante, que às vezes, quando a gente está querendo tomar decisões para mudar a nossa vida para algum estágio, a gente acaba dando muito ouvido à opinião de pessoas que não vivem o que a gente quer viver, né? Então imagina se você perguntasse para várias pessoas que são nômades digitais se vale a pena. Cara, é claro, todo mundo vai falar vale a pena demais, mas aí você pergunta para um monte de gente que nunca viajou o mundo, né, que não fez essa transição, essa galera nunca vai valer a pena, porque eles enxergam mais o risco e o medo do que o retorno e do que as vantagens de ser, né? Exatamente, isso vai muito do ambiente que você está inserido, né? Então, eu morava em Brasília, nasci em Brasília, é o lugar do serviço público no Brasil. Então, eu pensar um pouco fora da caixa ali, isso vinha uma opressão muito grande. E eu vejo isso, cara, é muito bizarro. Mas você tem que seguir o que você quer. Então, se você tem curiosidade de pensar fora da caixa, ir para outros lugares, conhecer outras culturas e ver com seus próprios olhos, cara, você tem que tomar uma decisão mais corajosa. E uma das coisas que eu sempre levo assim na minha cabeça, cara, é que o pássaro, antes do primeiro voo, ele entende muito mais de coragem do que voo. Então isso foi muito marcante pra mim, pra tomar minha decisão e seguir em frente. E com o passar do tempo, cara, você vai vendo que você tomou a decisão certa e que você adquire de conhecimento cultural, de conhecer pessoas, de, sentar numa mesa e conseguir conversar com qualquer pessoa, cara, isso é gratificante demais. E qual foi a maior dificuldade que você teve? Porque você venceu o medo, né? Foi e se jogou nessa. Qual foi a maior dificuldade que você teve no começo, lá atrás? No primeiro momento, eu não sabia se ia dar certo, né? Eu tinha um caixa, uma reserva financeira e optei por produzir conteúdo. E acaba que esse, teoricamente, é o caminho mais difícil, né? Até você conseguir dinheiro. Então, deu 6 meses e ainda não ganhava dinheiro. Até que começaram a surgir as primeiras coisas que me fizeram falar, não, dá pra ganhar. Então, no começo você tem muito medo. E isso é até difícil pra você que produz conteúdo, tá tranquilo pra, caraca, como é que eu vou produzir conteúdo, mas, meu dinheiro tá acabando, o que eu vou fazer e tal. Então, esse foi o momento inicial, assim, que me deu mais medo. E também, eu sentia muito falta da minha família, cara. Eu sou um cara muito família mesmo, eu gosto de estar com eles. E eu sentia que, em alguns momentos de dificuldade, eu sentia falta deles, mas eu sabia que aquilo era fundamental para eu crescer como pessoa e conseguir, alcançar meus objetivos. Não tem como você alcançar grandes objetivos estando só na sua zona de conforto. Você precisa sair dela. É interessante porque eu também comecei a minha jornada como criador de conteúdo, eu também tinha uma reserva e foram vários meses sem ganhar dinheiro, até depois começar a fazer outras coisas para conseguir ganhar dinheiro. E isso é uma das coisas que a gente fala muito na Beta, né, que é a nossa escola de negócios digitais. A gente ajuda as pessoas a iniciarem dentro do digital, aprendendo e oferecendo serviços digitais, que é uma forma mais segura, menos arriscada para as pessoas começarem a fazer dinheiro já enquanto elas estão no Brasil, nos seus países, para depois elas começarem a viajar, se tornarem nômades, né, e irem aproveitando a jornada. Então, se você tem interesse, quer saber mais sobre a escola, né, e se você tem perfil para fazer parte de lá, é só você clicar no link ou clicar no QR Code aqui para agendar um papo com a minha equipe. E lá você vai conseguir entender como a escola funciona, se você tem perfil e também quais são as opções de profissões digitais para você começar no online. Certo. E, só complementando, né? Hoje, se eu fosse começar a minha jornada do zero,
eu ia começar com uma profissão digital que daria mais segurança para a produção de conteúdo, para fazer o que eu quero, porque, cara, você precisa estar tranquilo para fazer a sua jornada, né? Fica mais proveitosa. Então, o que eu recomendo realmente é você aprender uma profissão digital, começar nela e depois seguir o seu caminho para fora. E até uma coisa que eu estava falando também, a maior parte das profissões digitais são profissões que você tendo aquele expertise, depois você pode reaproveitar para ser criador de conteúdo, ou para lançar um produto digital, para vender o seu serviço digital, para qualquer coisa. Então são habilidades que elas são chave e base para quando você trabalha online em qualquer área, né, cara? Sem dúvida. E acho que acho que o grande pulo do gato é você aprender com quem já sabe. Porque se você for aprender sozinho, cara, você vai demorar muito tempo, ou você vai aprender da forma errada, ou você vai quebrar muito a cabeça, vai perder dinheiro. Então acaba que você, tendo alguém que te pegue pela mão e mostre como seguir, como conseguir o seu objetivo, cara, você vai economizar muito tempo, muito dinheiro e vai seguir para o seu objetivo muito mais fácil, né? Aldo, você venceu toda essa barreira, já faz um tempo que você está aí nessa vida. Quais são as maiores vantagens de ser um nômade digital e as desvantagens também? Cara, vantagem, autonomia. Você consegue estar onde você quiser, a hora que você quiser. Por exemplo, há 3 semanas eu estava no Brasil, a gente se falou e eu tô aqui no Vietnã. Isso aconteceu também ano passado, quando eu fui para Tailândia. Então você não precisa falar com seu chefe, eu preciso de férias tal dia. Não, você consegue. Você tem liberdade para escolher o seu destino. Isso para mim é fundamental. E seguir os seus próprios passos, né? Desvantagem. Às vezes a vida de nômade digital, dependendo do lugar que você está, é muito solitária. Então, tem países que a galera é mais fechada, então você vai se sentir mais, como se diz, mais solitário, né? E você está longe da família. Mas, por outro lado, a vantagem é que você tem flexibilidade de estar com a sua família quando você quiser. Então, por exemplo, eu estava no Brasil agora, às vezes eu queria passar a tarde com os meus sobrinhos. Eu melhorava ali minha agenda, ficava à tarde com os meus sobrinhos, numa boa. Não precisava ligar para chefe ou ter que inventar alguma desculpa para não estar trabalhando, sabe? Então, isso ajuda pra caramba. Em média, qual que é o custo de vida que você tem por mês hoje aqui em Da Nang, no Vietnã, onde a gente está? Hoje em Da Nang, uns 6 mil reais por mês, 6 a 7 mil reais. E o estilo de vida aqui, com esse dinheiro, você considera que é melhor do que o que você conseguiria ter no Brasil, por exemplo, em Brasília, de onde você é? Sem dúvida, sem dúvida. Aqui você consegue ter acesso a lugares diferenciados. Por exemplo, esse café, você vem tranquilo, você vai jantar em restaurantes bons, almoçar em restaurantes bons, com um custo de vida muito acessível, né? 6 mil, 7 mil reais no Brasil, hoje é para você fazer o básico. Então aqui você mora em um lugar bom, eu moro num hotel 4 estrelas, venho como fora todo dia, faço as coisas que eu gosto e, é um dinheiro que dá para me manter super bem aqui em Da Nang. Claro que dependendo dos lugares muda o seu budget, mas aqui funciona super bem. Você consegue ter uma vida muito boa com 6, 7 mil reais. E o que você diria para quem está assistindo esse vídeo agora, sonha em ser nômade digital, mas está com medo lá no Brasil de fazer a transição? Cara, não tenha medo. O medo, ele te engessa para você conseguir os seus objetivos. Então, você tem que superar ele. Então, se você quer mudar de vida, você quer fazer alguma coisa diferente, quer ganhar, seguir os seus objetivos, cara, vai atrás, procura quem já fez, sabe como fazer e, cara, mergulha de cabeça. E uma das coisas que eu acho muito foda é que, às vezes, no Brasil, a gente entra numa zona de conforto muito grande. E essa zona de conforto, velho, ela te abraça de uma forma que fica muito difícil você correr atrás dos seus objetivos. Mas se realmente você quer fazer a sua vida valer a pena, que eu saiba, eu só tenho uma, eu quero que ela valha muito a pena, cara, corre atrás dos seus objetivos e mergulha e vai fazer essa parada acontecer. E aí eu tenho um conselho final para vocês, né? Você falou mergulhar, né? E eu acho que muitas vezes as pessoas elas querem se jogar, né? Mergulhar em uma mudança grande na vida, mas é como se elas estivessem enxergando um lago escuro, que nem esse que está atrás da gente aqui. E muitas vezes é loucura mesmo você se jogar de cabeça num lago que está escuro. Você não sabe o que tem lá embaixo. Por isso que é importante você iluminar, né, para ver o que tem lá embaixo e ver se faz sentido você se jogar ou não. E não tem nenhuma forma melhor de você se iluminar do que com conhecimento. E é isso que a gente está fazendo aqui no canal, é isso que a gente faz na beta. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu! Forte abraço!